Meus caríssimos alunos, cá estamos nós aqui a falar a partir do módulo 12, bloco C, terceira aula de 3 aulas. Essa terceira aula é a última aula, o último encontro voltado para a síntese final. Certamente, os que aqui se encontram é porque já fizeram uma longa caminhada, enfrentaram as provocações dos módulos básicos 1, 2, 3, 4, enfrentaram as provocações dos módulos intermediários 5, 6, 7, e enfrentaram as provocações dos módulos avançados 8, 9, 10 e 11. Porque o 12, ainda dentro dos módulos avançados, ele se volta para uma síntese, uma visão, uma retrospectiva da nossa caminhada. Bem-vindos, meus parabéns, minhas congratulações pela chegada. É, usando uma figura de linguagem, uma maratona psicanalítica. Muitos estão a correr. Evidentemente, nem todos chegamos ao mesmo tempo, é até natural. Cada um tem os seus compromissos, cada um tem os seus propósitos, cada um tem uma história de vida. Faz-me lembrar uma linguagem figurada da vida que se apresenta por meio da locomotiva e seus vagões. Cada vagão um estágio da nossa vida. E nós vamos experimentando o trem nos vagões e os vagões passando sempre em diversas estações. Cada vagão uma fase da vida e todas as fases da vida passando em diversas estações. Foi o que nós fizemos. Ao longo do nosso curso, experimentamos provocações básicas, intermediárias, avançadas e chegamos ao topo da montanha. Como dizia aquele pensamento do poeta, mais vale a caminhada que a chegada. A beleza da caminhada não está na chegada, a beleza se encontra na jornada, na caminhada. Então, estou a receber os primeiros que aqui chegaram, no 12º módulo, na última aula do módulo 12, numa perspectiva de síntese. Nosso trabalho de hoje se volta ainda para o diálogo da psicanálise com as diversas ciências. Hoje estamos a falar da relação da psicanálise com o direito, com a economia, com a política, com a ecologia e com a integração multidisciplinar que se apresenta na prática clínica. Esses são os últimos temas. Diria, para curiosidade daqueles que aqui já chegaram, estou a preparar, tudo dependerá do tempo, um bônus na sequência do módulo 12, não se trata mais, a última aula será dada agora, de maneira oficial, estou encerrando o módulo 12 e com o módulo 12 estamos também a encerrar o nosso curso de psicanálise. Apresentarei algumas reflexões na perspectiva de bônus, então, fiquei devendo a vocês uma reflexão a respeito das psicopatologias do século XXI. Vou apresentar a vocês um texto e uma breve consideração. Fiquei devendo a vocês expressões da sexualidade no século XXI, um pequeno texto e uma pequena reflexão. Não se trata, portanto, de aulas, mas breves reflexões, diria preleções a respeito da sexualidade, preleção a respeito das psicopatologias,
uma preleção a respeito das expressões de personalidade ao longo do curso, dentro da trilogia id, ego e superego, dentro da dinâmica do id, ego e superego, a gente se deu conta da estruturação da personalidade. E por que não falar das tipologias da personalidade no século XXI? Vamos também abordar, na perspectiva também de preleção, de uma fala rápida, a respeito da formação do psicanalista, século XXI. Fiquei devendo a vocês uma apresentação de quem são os meus teóricos, de quem foram meus terapeutas, Arese, Rubem Alves e Quevedo, que sempre pensaram fora do circuito, fora da caixinha, fora da casinha, e contribuíram de maneira significativa à sociedade dos nossos tempos, do século XXI. E, finalmente, comentarei alguns artigos que apareceram em bibliografias a partir do blog ao longo do nosso curso, que entendo relevantes. Tentarei encontrar um pacote delas, um saco de artigos interessantes. Saco, expressão bem italiana para dizer uma porção. Comentar alguns artigos. Evidentemente, também no blog se apresentaram alguns vídeos relevantes. Tentarei localizá-los para trazer à memória de vocês. Perfeito? Darei uma apresentação temática de 5 cursos com duração de 10 horas aula, 10 horas relógio, 5 cursos, novos cursos voltados para o diálogo da psicanálise, voltados para o diálogo da contribuição da psicanálise para desempenho profissional. Psicanálise e desempenho profissional, psicanálise e carreira, psicanálise e avaliação institucional nessa perspectiva. Apenas spoilers. E terminarei essas reflexões, não se trata de uma aula, mas um resgate da nossa caixa de Pandora com seus referenciais. Então, bem-vindos ao nosso último encontro, nossa última aula. Todos estamos felizes. Todos estamos felizes. Hoje é dia de festa. Estamos a terminar a última aula do último módulo. Vamos ao trabalho? À semelhança do que fiz recentemente, no penúltimo encontro, onde apresentei as temáticas e dentro das temáticas alguns exemplos, observem aqui. Estamos a fazer uma mudança. Perfeito, estamos dentro do texto correto. Psicanálise e suas intersecções com outras disciplinas. Então, trata-se do módulo 12, terceiro bloco, terceira aula de 3 aulas, terceiro encontro de 3 encontros. Hoje um pouquinho, uma ideia. Psicanálise e Direito. Nós sabemos que nós temos no nosso curso diversas graduações, diversas profissões, diversas formações. Interessante, pelo menos a intenção era contemplar um grupo delas. No caso da Psicanálise e Direito. Psicanálise e Direito tem interesses comuns: compreender e regular o comportamento humano. Mais o direito: compreender o comportamento humano e regular o comportamento humano. A psicanálise, vamos pensar 2 vezes. Será que existe para regular o comportamento humano? Regular no sentido de regrar, normatizar? Pensem bem. Penso não seja o interesse da psicanálise nessa perspectiva. Evidentemente,
farão abordagem ao comportamento humano, uma com regramento e normas e outra psicanálise sinalizando os limites das regras e das normas. Ambas dialogam. Então, enquanto o direito estabelece normas, a psicanálise vai trabalhar desejos, conflitos, defesas inconscientes que levam a transgredir essas normas, romper com essas normas. Nós sempre falamos que no inconsciente se encontram desejos, conflitos psicológicos, sentimentos reprimidos, sentimentos inacabados ou emoções contidas, e como essa contenção pode levar a transgredir as normas no sentido de buscar sentido, buscar libertação. Por exemplo, culpabilidade inconsciente. Então, a psicanálise procura compreender a culpabilidade quando explora atos delituosos, quase sempre motivados por impulsos inconscientes. Ela aborda os atos delituosos para compreender as intenções e as motivações que vão para além da lógica consciente. Veja o diálogo, direito e psicanálise. Então, entender a culpabilidade, muitas vezes provocadas por motivações ou pelas dinâmicas inconscientes. Com relação à mediação em conflitos, ela procura entender as resistências inconscientes, procura entender os mecanismos de defesa que muitas vezes não colaboram na resolução de disputas. Então, a psicanálise procura facilitar o diálogo mais profundo entre as partes, para entender as resistências inconscientes. Nesses últimos tempos, apresentei a vocês o caso, por exemplo, das pedofilias, onde nós chamamos o pedófilo de criminoso e tratamos a pedofilia como uma patologia, uma doença. Observe conflitos, direito e a psicanálise. Testemunho e memória. A psicanálise é aplicada também na análise da confiabilidade de testemunhos. A memória pode ser influenciada por mecanismos inconscientes. Olha, interessante. Memória pode ser influenciada por mecanismos inconscientes. Ali encontramos a repressão, a distorção, especialmente na experiência de traumas. Então, a presença, o diálogo interdisciplinar entre o direito e a psicanálise é muito produtivo. Quando pensamos na psicanálise e economia, a economia está voltada para os recursos que são distribuídos e consumidos. A economia, recursos distribuídos e consumidos. A psicanálise trabalha as investigações, as motivações inconscientes que têm impacto no comportamento econômico. Porque algumas pessoas fazem economia, outras pessoas esbanjam, desperdiçam, porque umas pessoas têm um conceito de limpeza, de organização, de preservação dos bens materiais, e outras não têm nenhuma sensibilidade à preservação nem do que é seu, nem do que é o patrimônio da humanidade, patrimônio da cidade, patrimônio das artes culturais.
Como entender as motivações inconscientes. A psicanálise ajuda a entender esses desejos, essa aversão, tanto a aversão ao medo do risco, de correr riscos, quanto o medo daqueles que se colocam dentro da irracionalidade em se tratando de decisões econômicas. Interessante. Alguns exemplos. A psicanálise entendeu o desejo, a aversão, o risco e a racionalidade. Então, desejos. Por exemplo, desejo e consumo. A psicanálise explica o consumo é muitas vezes motivado por desejos inconscientes que trabalham vazios emocionais. A gente se dá conta todos os dias de comportamento de consumo compulsivo. É evidente que a compulsividade reflete conflitos internos não resolvidos. Temos também um outro exemplo, fatores emocionais no mercado financeiro. Falando de investidores que tomam muitas vezes decisões influenciadas por emoções, como medo, toma decisão pelo medo ou toma decisão pela ganância, ter mais. A psicanálise entende como respostas inconscientes a ansiedades existenciais. Um outro exemplo, motivação para o acúmulo. Vejam, um clássico dos americanos, os acumuladores. Você entra na casa de uma pessoa e de repente tem de tudo ali desorganizado, um lixo só. Tudo que aquela pessoa encontra na rua, ela traz para casa. Motivação para acúmulo. A análise psicanalítica lança uma luz sobre o desejo inconsciente de acumular riqueza ou poder ou bagunça, ou bagulhos, geralmente associada a inseguranças internas, a busca de uma segurança ilusória. Quantas pessoas não guardam coisas, materiais, roupas, equipamentos de cozinha, equipamentos de serviço de manutenção, durante 5, 10 anos não coloca as mãos, está guardado. Ou durante a vida toda, colocar a mão 2, 3 vezes. Como explicar esse acúmulo? Já conheci pessoas aqui no Brasil, em termos de acúmulo de propriedade, muitas propriedades, muitas delas vazias, simplesmente pelo prazer de tê-las, de capitalizar. Como explicar? Trata-se de um desejo inconsciente pela riqueza, pelo poder. Política e psicanálise. A política preocupada em organizar o poder, a governança, a cidadania. E a psicanálise mais preocupada com os impulsos e desejos inconscientes que impactam o comportamento dos políticos. Ouvi ou li, nesses últimos tempos, uma análise de grandes líderes mais voltados para verdadeiros psicopatas, pessoas diferenciadas para além do equilíbrio da saúde mental e que, na experiência do poder, da governança, adquirem uma liderança de grandes massas, de nações, de populações, apenas a confirmar, então, dando continuidade, psicanálise política. Então, a psicanálise procura entender os fenômenos de massa, identificações com líderes e ideologias. Todo exagero precisa ser repensado.
recentemente dizia a vocês que eu li um artigo sobre a psicose política. Aquela experiência de líderes com uma liderança significativa sobre as massas. Bem, vamos devagar. Exemplos. Liderança carismática e identificação. A psicanálise explica como certos líderes carismáticos atraem seus seguidores ao estimular identificações inconscientes. Interessante esse fenômeno. Um outro exemplo, populismo e inconsciente coletivo. Movimentos populistas podem ser analisados como manifestações de desejos inconscientes compartilhados. E quando aparece um líder autoritário, ele se realiza. Observe. Países, observem comportamentos. Ideologia e defesa psíquica, ideologias políticas, também apresentam mecanismos de defesa para trabalhar com ansiedade e medos coletivos, por exemplo, a xenofobia ou, por exemplo, o medo de mudanças sociais. Um prato saboroso. Psicanálise e ecologia. A ecologia voltada para interações entre organismos e seus ambientes, e a psicanálise voltada para motivações inconscientes, voltada para atitudes e comportamentos humanos. 3 exemplos: negação da crise ambiental. A psicanálise pode explicar por que muitos negam a crise ambiental como uma defesa inconsciente. Camada de ozônio, de gelo, o esquentamento da Terra, como a negação da crise ambiental como uma defesa inconsciente. Relação de domínio sobre a natureza. A exploração desenfreada dos recursos pode ser uma manifestação de um desejo inconsciente de controle e dominação. Grandes oligopólios, grandes multinacionais comprando terras, comprando espaços onde se encontram minerais debaixo do solo. A ideia de o desejo inconsciente de controle e dominação. Ecoansiedade, a preocupação com o meio ambiente gera a ecoansiedade, um estado de medo crônico e incerteza em relação ao futuro. Preservação dos rios, preservação das matas, preservação da fauna e flora, muitos, né, da fauna e flora em extinção. Então, um estado de medo crônico e incerteza em relação ao futuro. Bem, finalmente, integração multidisciplinar na prática clínica. A necessidade da integração multidisciplinar. Conectar diversas áreas do conhecimento para uma abordagem mais abrangente, holística do paciente. Falamos muitas vezes da interdisciplinaridade para atender às necessidades e à complexidade humana. Por exemplo, psicanálise e medicina, interessante, o diálogo entre as duas, para tratamento do paciente com doenças. Olha aqui, medicina no aspecto biológico e a psicanálise nos aspectos psicológicos da doença. Psicanálise e terapias cognitivas, de certo modo aqui o transtorno obsessivo-compulsivo, recebendo tanto ajuda das terapias cognitivas quanto das terapias psicanalíticas. E psicanálise e serviço social, indivíduos em situações de vulnerabilidade, como a psicanálise pode dialogar e trabalhar. Diversas ONGs, diversos movimentos sociais, obras sociais, voltados para a vulnerabilidade. Vejam, por exemplo, Cracolândia, em diversos lugares. Nesses últimos tempos, aparece muito
de São Paulo, Campos Elíseos e arredores, indivíduos em situação de vulnerabilidade. Então, drogas, pessoal dependente de vícios na área da sexualidade, moradores de rua, menores abandonados, e vamos pela frente. Alguns exemplos não temos, mas paramos por aqui. Meus caríssimos, nós já estouramos o nosso tempo. Com isso, solenemente, estou a lhes dizer, com esse módulo 12º, com esse bloco C, com essa terceira aula do bloco C, voltado para o diálogo entre a psicanálise e as ciências, voltado para a psicanálise e a interdisciplinaridade, nós solenemente concluímos e damos por encerrado o curso de psicanálise. Praticamente levamos aproximadamente 12 meses para desenvolver 12 módulos. Deixo aqui os meus agradecimentos à empresa IB Terapias Holísticas pelo suporte, pela confiança e pela corresponsabilidade, pela responsabilidade dividida entre eles e o meu trabalho profissional. Agradecimentos, então, ao pessoal de suporte de IB Terapias Holísticas, aqueles que trabalham nos bastidores, que muitas vezes não se apresentam. Deixo meus agradecimentos aos meus mais próximos no meu entorno, que me permitirem e favorecer um ambiente propício à pesquisa, ao estudo e à preparação do projeto Curso de Psicanálise. E, de modo preferencial, meu grande agradecimento a todos aqueles que assumiram o compromisso de fazer o curso de psicanálise, por todos aqueles que tiveram a coragem de acreditar na minha competência e responsabilidade. Gratidão. Gratidão, porque a nossa missão chegou ao fim. Provavelmente teremos outros encontros fora, ou outros movimentos, ou outras oportunidades fora do nosso curso de psicanálise. Deixo aqui o encerramento oficial. O que me resta são pequenas preleções, e com elas encerramos o nosso ciclo. Tenho certeza absoluta que vocês farão bom proveito de todas as informações, de todas as propostas, de todos os insights. A psicanálise é aquela água que a gente bebe uma vez e nunca mais deixa de beber e de saciar a própria sede. Meus caríssimos, gratidão. Gratidão, gratidão pela caminhada.